Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E essa vai ser mais uma live de tirar dúvidas de alunos a respeito do tema de Control File. A dúvida foi a seguinte, qualquer backup RMAN realiza o backup do Control File? A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, que é uma dúvida bem interessante, que reforça alguns conceitos aqui que a gente precisa estar abordando. Esse é um tema que cai na prova de certificação de OCP. Esse é um tema que é importantíssimo durante o dia a dia, que muitas vezes, se a gente não tiver um control file ali na mão, cara, você pode estar com grandes perigos e problemas na hora de recuperar o seu banco de dados, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, uma parte conceitual importante, né? Que nós temos alguns tipos de backup que a gente consegue fazer na RMAN, tá? E principalmente na RMAN se tratando de control file, tá? Então, existem algumas possibilidades que você pode utilizar para fazer um backup do control file. Primeiro, né, é a gente entender o que é o control file, né? Que o control file você pode fazer quando você pode fazer o backup do control file, né? Quando o seu banco de dados está como mounted e como open, tá? O RMAN ele usa basicamente um snapshot control file, né? Para garantir a consistência da sua versão. Tá? Então, você não precisa baixar o seu banco para poder fazer um backup de um control file. E a gente precisa entender o seguinte: primeiro ponto, né? Você pode fazer um backup automático do control file e um backup manual do control file. Então, existem essas duas possibilidades. O backup automático, você precisa habilitar esse cara. Tá? Então, como que você habilita? Normalmente, você vai fazer um configure control file auto backup e setar igual a on, e o padrão é igual a off. Tá? Então, por padrão, você vai ter o backup automático desabilitado, mas é uma boa prática que você habilite sim o backup do seu control file. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. E outro ponto importante, né, que você precisa entender, que caso o seu backup esteja no modo automático, aí sim, você vai executar um backup RMAN e ele vai fazer automaticamente no final um backup do control file do SP file. Se isso não estiver habilitado, você tem que partir para um backup manual do control file. Tá? Então, em que situações que o backup manual ele funciona? Né? Você pode rodar um backup current control file, tá? Então, essa é uma opção de você fazer um backup manual. Você pode chegar e executar um comando específico para poder rodar o backup do seu control file, tá? Outra coisa, você pode fazer um backup, incluir o backup do control file, né, no seu backup, colocando uma cláusula, que é o include current control file. Então, você pode fazer, por exemplo, um backup ali de um data file, backup data file e tal, e você pode colocar include current control file, que aí você vai fazer também o backup do seu control file junto, beleza? Então, essa também é uma outra possibilidade. E uma terceira opção de fazer o backup manual é quando você faz o backup do data file 1, tá? E o que é o data file 1? Basicamente, o RMAN automaticamente ele inclui o control file e o server parameter file dentro do backup do data file 1, tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, o backup do seu data file 1, cara, ele por padrão já vai ter especificado aí a questão do backup do control file também, tá? Então, nem sempre, é importante a gente poder frisar isso, né? Qualquer backup realizado pelo RMAN vai realizar o backup do control file, não. Vai depender realmente de algumas situações. Se o seu backup automático, por exemplo, ele vai estar habilitado ou não, tá? Esse é um ponto importante, essa é uma possibilidade que você precisa verificar realmente se essa configuração está feita ou se não está feita, tá? Lembrando, pessoal, você, quando está configurando o backup automático do control file, né? Você precisa especificar para onde que ele vai. Então, você pode botar o backup automático do backup do control file, né? Apontando, por exemplo, para um disk group ou para um diretório no sistema operacional, tá? Então, é importante que você entenda essa questão. E você pode também, dentro de um bloco de script, por exemplo, colocar um set control file auto backup também,
para que ele consiga fazer esse backup, tá? Mas, de fato, existem algumas possibilidades de você habilitar ou desabilitar o backup do control file. Mas, de forma geral, o que eu posso trazer aqui para vocês, né? É que você entenda como que você pode configurar esse cara, quais são as possibilidades, né? Então, você pode simplesmente chegar lá no show all ali, né, na configuração ali do seu backup RMAN e fazer um configure control file auto backup e coloca ele igual a on, tá? Então, quando você fizer um show all, você consegue verificar ali quais são as configurações do seu backup, tá? E aí, nessas configurações, você pode estar verificando realmente quais são as configurações atuais e se o seu RMAN, né, ele está fazendo o backup do control file por padrão ou não. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês para poder responder essa dúvida, uma dúvida bem interessante, uma dúvida de aluno, uma dúvida que envolve vários conceitos. Lembrando, pessoal, sempre boa prática estar fazendo o backup do control file, que é um arquivo muito importante dentro da arquitetura do banco de dados Oracle. Então, muitas vezes você vai fazer uma recuperação de um backup, cara, você vai precisar ter o seu control file para poder ter como a base ali, né? Ele tem a localização dos data files, quais são os arquivos, qual o último SCN, qual o último ponto de recuperação. Então, é um arquivo primordial que sempre tem que estar ali nos seus backups, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se você está gostando aqui dos nossos conteúdos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOSM para poder cada vez mais te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui do canal, para que você consiga tirar sua certificação, consiga resolver os problemas aí relacionados a banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua participação.